é que funciona a semente, particularmente em plantas angiospermas, que é o que interessa mais para a gente? Semente, né, moçada? É exatamente o óvulo desenvolvido. Uma vez que o óvulo da planta é fecundado, ele acaba por originar a semente. E, moçada, lembrando algumas besteiras para vocês, né? O óvulo apresenta 2 tegumentos, primina e secundina. A primina, ela acaba originando a testa da semente. A secundina, o tegmen da semente. Sendo que testa e tegmen correspondem ao tegumento da semente, entre aspas, a casca da semente. Moçada, o zigoto diploide formado na fecundação vai originar o embrião. À medida, moçada, que esse embrião ele vai se desenvolvendo, ele vai acabar originando estruturas como radícula, futuramente a raiz, caulículo, futuramente o caule, e plúmula, futuramente as folhas. Futura raiz, futuro caule, futuras folhas. Sendo pessoas que aquela célula de albume triploide formada pela fusão do segundo núcleo espermático com os 2 núcleos polares haploides acaba originando o endosperma, material de reserva nutritivo, 3N, sendo que embrião mais endosperma acabam sendo chamados pelo nome de amêndoa. Então aqui, os componentes do óvulo originando os componentes da semente. De maneira bem resumida, a semente é tegumento, testa mais tegmen, mais amêndoa, embrião mais endosperma. Alguém briga comigo. Ô Landim, o material de reserva nutritivo na planta, ele é o quê? Ele é amido? Ele é endosperma? Ele é cotilédone? Ô moçada, são níveis de organização diferentes, né? Quando a gente fala lá em material de reserva nutritiva para o embrião na semente, se eu falo para você, do ponto de vista molecular, substâncias químicas, moléculas, amido, óleos, proteínas. Se eu falo para vocês do ponto de vista de organelas citoplasmáticas, nós vamos armazenar isso aqui em organelas chamadas de leucoplastos, né? Que são derivados dos cloroplastos. Tem os amiloplastos com amido, oleoplastos com óleos, proteoplastos com proteínas, leucoplastos derivados dos cloroplastos, por assim dizer. Do ponto de vista, moçada, de tecido, o tecido de reserva se chama endosperma, sendo pessoas que muitas vezes o endosperma está localizado dentro, gente, de um órgão chamado de cotilédone ou cotilédones. Olha, moçada, a relação tecido-órgão, né? O tecido está dentro do órgão. Então, o endosperma ele é um tecido que está localizado dentro desse órgão cotilédone. Como a gente tinha discutido com vocês, cotilédone é uma folha modificada no embrião da planta para armazenar reservas nutritivas, sendo que essas reservas nutritivas na forma de endosperma aqui na parada. Sendo pessoas que quando a gente fala nesse lance do endosperma, da reserva, está dentro do cotilédone, na verdade varia de planta para planta. Em plantas, moçada, monocotiledôneas, o que acontece é que o endosperma não é transferido para o cotilédone, né? Cotilédone no singular, afinal de contas, se a planta é monocotiledônea, mono 1, só tem um cotilédone. E o resultado, moçada, que esse cotilédone, ele é atrofiado em plantas monocotiledôneas. Aliás, né, em plantas monocotiledôneas, cotilédone ele não armazena endosperma, o papel dele é transferir o endosperma que fica solto dentro da semente para, moçada, o embrião
se desenvolver. Detalhe, né? Se nas plantas monocotiledôneas o endosperma não é transferido para o cotilédone, o cotilédone é atrofiado. O endosperma fica solto dentro da semente. A semente, então, ela vai ser chamada de semente com endosperma, com albume, que é sinônimo de endosperma, no sentido de que o endosperma está solto, o endosperma está livre dentro da semente. Entretanto, quando a gente trabalha com plantas dicotiledôneas, a brincadeira é diferente. O endosperma, ele é transferido para os cotilédones. Dicotiledônia tem 2 cotilédones, né? Então é transferido para os cotilédones aqui na parada. E tem um detalhe, se o endosperma é transferido para os cotilédones, a semente não tem endosperma solto. A semente não tem endosperma livre. O endosperma está todo dentro dos cotilédones, não tem endosperma livre. Eu vou dizer que a semente é uma semente sem endosperma, sem albume. Cuidado, ao pé da letra, todas as duas sementes apresentam endosperma. A diferença é que nas plantas monocotiledôneas, o endosperma não é transferido para o cotilédone é atrofiado, então a semente tem endosperma livre. Semente com endosperma solto dentro lá da semente. Enquanto que na dicotiledônia, o endosperma é transferido para os cotilédones, então a semente não tem endosperma livre. Ela não tem endosperma solto. O endosperma está dentro dos cotilédones. Eu vou dizer que ela é uma semente sem endosperma, sem albume, porque ela não tem endosperma solto, não tem endosperma livre dentro da semente. Um exemplo tradicional de monocotiledônia são as gramíneas, como é o caso, por exemplo, do milho. Só toma cuidado que milho não é semente. Milho é um fruto, né? Grão é o fruto da grama, das gramíneas. Como o milho é uma gramínea, gramíneas são monocotiledôneas, o fruto moçado do milho, ele é o grão de milho. E quando você pega, gente, a estrutura do grão de milho, que é o fruto, a gente vai ter o fruto em si e vai ter a semente. O fruto é aquela parte alaranjada, amarelada que você tem. E landim, quem é a semente do milho? Sabe quando você pega o milho cozido, que você aperta ele e sai uma paradinha branca de dentro? A paradinha branca, ela é a semente. Se você analisa com mais carinho, essa semente, ela apresenta 3 partes. A menor das 3 partes, a maior primeiro. A maior das 3 partes é o endosperma. Esse endosperma fica livre, ele fica solto dentro da semente. A segunda maior parte é o cotilédone, um único cotilédone, e esse cotilédone é atrofiado, e a menor das 3 partes vai ser então um embrião. Na soma endosperma, cotilédone e embrião, nós temos lá a semente do milho. Como eu estava comentando, uma semente com endosperma livre. O endosperma fica livre, fica solto, e não no cotilédone, que é atrofiado. E aí você tem um embrião. Um exemplo tradicional de dicotiledônia é o feijão. E toma cuidado, que feijão é semente, não é fruto, né? Não sei se alguém lembra que o fruto do feijão é a vagem. Aquela paradinha comprida, onde você tem lá vários feijõezinhos. A vagem, ela é o fruto, e cada feijão é uma semente. O que quer dizer que a estrutura do feijão, ela é diferente da estrutura do milho. O feijão, ele tem um tegumento. Tegumento é a casca, né? Tecnicamente são 2 cascas, testa e tegmen. Nós teremos 2 cotilédones, estou desenhando aí de lado, só dá para ver um. Esses cotilédones são bem desenvolvidos e os cotilédones estão com endosperma dentro dele. Já que os cotilédones estão com endosperma dentro dele, é uma semente sem endosperma livre. É uma semente sem endosperma solto. Endosperma tem, mas o endosperma está dentro do cotilédone. Então ela é chamada de semente
sem endosperma, sem albume, porque não tem endosperma livre. E a gente vai ter aqui, lá na brincadeira, o embriãozinho. Dependendo do momento que você esteja vendo o embrião, você pode, moçada, ver inclusive detalhes sobre o embrião, né? Tanto lá na planta mono, quanto na planta dicotiledônia, à medida que esse embrião se desenvolve, a gente começa a ter radícula, futura raiz, caulículo, futuro caule, plúmula, futuras folhas. E, gente, isso aqui vai se desenvolvendo às custas da reserva nutritiva para exatamente um determinado momento o embrião nascer. Lembrando, moçada, que a semente é envolvida pelo fruto.